Deus, e com nossos irmãos, a sermos pessoas mais generosas, amorosas, misericordiosas, pessoas mais benignas e bondosas. E nós louvamos ao Teu nome, Senhor, pelo Senhor nos fazer viver em novidade de vida. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo em nosso ser. Seja aprendendo nos vales, nos desertos, nas dores, nos gemidos da alma. Mas o Senhor sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. E é por isso que nós te louvamos, Senhor, na manhã desse dia, olhando aos céus e à natureza. Olhando, Senhor, para os nossos irmãos, para a nossa família na fé. E podendo nos dedicarmos mais, Senhor, à sua obra. Um dia tudo vai passar. Um dia tudo vai passar. A Bíblia diz que até céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. Que dias maravilhosos o Senhor tem nos proporcionado. Ó Deus, como o Senhor tem nos ensinado, como o Senhor tem nos aperfeiçoado, como o Senhor tem nos orientado, Senhor, e nós agradecemos pelos ricos ensinamentos contidos não somente na tua palavra, mas através de circunstâncias do dia a dia. E nós te louvamos por isso, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor Jesus. Receba, Senhor, de um coração puro. Ó Deus, de lábios que querem sempre proferir a tua verdade, a tua palavra. Que o Senhor possa mandar a resposta para cada um dos teus filhos e filhas que nesse momento se encontram neste lugar, outros que nos acompanham pelas redes sociais, e para o tudo para declarar: só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. A ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. E que haja dentro dos nossos corações esse desejo de te adorar, esse desejo de te louvar, esse desejo de nos relacionarmos contigo, ó Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, gente. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Obrigado, as nossas Bíblias no Salmo de número 42, gente. Salmos 42, aleluia. Baixe o aplicativo da Bíblia no celular. Você que está nos acompanhando aí pela internet nesse momento. Aleluia. Salmos de número 42. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Salmo de número 42, versículo de número 1 e versículo de número 2. Salmo 42, versículo de número 1 e versículo de número 2. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, o que, igreja? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Coloca a mão no seu coração e essa oração. Fala: Espírito Santo, fala comigo, usa a tua palavra, o teu servo me orienta, me alimenta, em nome de Jesus. Amém? Muito bom, gente. O tema da mensagem que o Senhor nos traz hoje pela manhã é focando mais no nosso relacionamento com Deus. Amém? Diga assim: eu vou focar mais no meu relacionamento com Deus. Esse daqui é um dos meus salmos prediletos. Eu me vejo aqui, né? Eu me vejo aqui porque muitos conhecem meu testemunho, né? E eu fui dependente químico e eu tinha depressão. Eu cheguei a ter síndrome do pânico e transtorno bipolar, né? O que é o transtorno bipolar? Ou a pessoa ela está eufórica demais, ela está nos polos extremos, ou ela está falando demais, fazendo demais, gastando demais, ou ela está parada, sem vontade de fazer nada, sem vontade de viver. São dois extremos. Então, me lembro que eu fui me consultar na época com um psiquiatra,
né? Cleto Pontes, a terra partiu esse homem, né? E depois eu tive com Cury, com Augusto Cury, lá na cidade de Bebedouro, em São Paulo, né? Então eu me lembro que eu cheguei a tomar também um remédio chamado carbolítio, era para poder dosar, indo o sangue lá, dosar para ver se eu, né, me equilibrava. E eu louvo muito a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele me curou. O Senhor Jesus, eu não tomo carbolítio, eu não tomo nada, eu não tomo Aldol. E aí realmente assim eu encontrei o equilíbrio, eu encontrei o sustento para a minha alma, eu encontrei a paz que eu tanto precisava na presença de Deus. É por isso que o salmista fala, né? Quando que me apresentarei perante a face do Senhor. Então quando se fala em nessa viagem, não dizia respeito, né, somente às belas paisagens, não dizia respeito a algumas compras, né, dizia respeito a nós podemos conhecer, né, a história, né, a história do cristianismo, a história, né, que o próprio Deus, né, escreveu através de Lutero, através de Calvino, através de Zwingli, né, e como o Leonardo bem falou dentro do ônibus, foram 1500 anos de trevas, 1500 anos onde o ser humano não sabia o que era a palavra de Deus, até Deus ali, né, trazer Lutero para perto dele. Deus levanta circunstâncias, eu creio, e Lutero vai ler a Bíblia. O desejo dele não é romper, o desejo dele não é divisão, o desejo dele não é a inimizade com a igreja, mas o desejo dele é expor a verdade. Para isso ele teve que protestar, né? Fixa suas 95 teses. Dentre as 95 teses de Lutero, nós vamos ver que o que Lutero mais fala era essa questão do abuso do clero, era essa questão daqueles que eram para representar Deus e a sua palavra serem egoístas, né? E estarem querendo vender terreno nos céus. Então, nós estamos diante de um mundo louco, nós estamos diante de pessoas todos os dias que são egoístas, orgulhosas, ambiciosas, tá certo? Mas nós fomos escolhidos por Deus para poder viver na presença de Deus, para poder respirar na presença de Deus, para podermos conhecer a Deus. Oséias 6:3 diz: conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecê-lo. João 8:32, todo mundo sabe. O 31 antes: se permanecerdes nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí entra o 32: e conhecereis a verdade nos libertará. Quem é que liberta o homem? Quem é que libertou pessoas como nós, que não estávamos nem aí para Deus? A realidade é essa. Quem é que libertou pessoas como nós, está entendendo que nos alcoolizávamos, né? Que nós precisávamos de um vinho, de uma cerveja, nós precisávamos de um uísque ou de uma cachaça para sentirmos migalhas de uma alegria mentirosa. Então, como que um Deus tão poderoso pode agir na vida de nós, quando nós procurávamos, ok, através de uma alma sedenta, sentir algo. Então, hoje você vê pessoas idolatrando o trabalho. A pessoa está todo o tempo com o notebook, a pessoa está todo o tempo no celular, ela está todo o tempo trabalhando aqui e ela diz: eu trabalho demais, e ela acha lindo. Só que a alma dela tem sede e ele não descobriu ainda que é de Deus. Eu conheço uma pessoa bem próxima, tá entendendo que essa pessoa, ela se tranca dentro de um quarto e ela fica trabalhando e tudo e tal, e se acha o máximo, porque trabalha, porque ganha dinheiro, porque sustenta a casa, porque paga imposto. Mas essa pessoa, ela colocou trabalho na frente. Mas então as pessoas, tem alguns que são fanáticos por futebol, e tem alguns porque são fanáticos por ganhar dinheiro. E tem pessoas que vão e elas procuram preencher o vazio que há na alma delas, porque se elas pararem um pouco, sem estar fazendo algo, elas se sentem perturbadas. Mas se nós pararmos um pouco e não fizermos nada, a nossa alma se sente saciada. Aleluia. Por quê? Porque nós adquirimos a presença. Aleluia. Então nós estamos falando de algo primordial na vida do cristão, de um ser humano, a presença de Deus. Então, porque desde o início, em Gênesis, o que é que o diabo quer fazer? Tirar o homem da presença de Deus. Então o diabo vai lá, tenta o homem. O homem não vigia, é enganado pelo diabo e perde a presença de Deus.
Aí nós vamos ver Enos. Eu gosto muito de ir lá para o começo. O homem perde a presença de Deus ao ser tentado, enganado, não ter humildade para se arrepender e se voltar para o Senhor. Aí nós vamos ver Caim matando Abel. E logo depois nós vamos ver Enos invocando o nome do Senhor. O primeiro ser espiritual, o primeiro homem espiritual. Ele está na terra, ele é um ser humano, mas ele diz, ó Deus. Ó Deus, né? É conhecido como senso do divino. Todo ser humano, pode ser um índio, pode ser uma pessoa que vive no meio da floresta, ela tem dentro dela isso, o senso do divino. Ela tem noção de que existe um Criador. Ela tem noção que existe algo superior e começa a invocar ou a querer descobrir e descobrindo se relacionar com esse ser que nos criou. Ele não somente é nosso Criador, mas ele é aquele que nos redime, que nos justifica, que nos santifica, que nos prospera, que nos envolve. Amém, queridos? Nós vamos ver Enos invocando o nome de Deus e depois nós vamos ver Enoque andando com Deus. Depois nós vamos ver Noé andando com Deus. E por Noé andar com Deus, Deus está vendo toda a humanidade na corrupção, uma humanidade orgulhosa, egoísta. Se nós não pudermos, irmãos, parar para escutar a voz de Deus, se nós não pudermos parar, meus irmãos, para meditar na palavra, meia hora, 10 minutos, 15 minutos, orar, cantar o hino da harpa, quem nós somos? Nós seríamos os mais miseráveis e desgraçados seres humanos da face da terra. Sabe por quê? Porque Jeremias 17,5 fala: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne mortal o seu braço forte. Será como arbusto solitário no deserto. Não vai ver quando a bênção chegar. Jeremias 17:7-8 vai dizer: mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que não receia quando vem o calor, mas a sua folha ficará sempre verde, e mesmo no ano de sequidão não se perturbará e não deixará de dar o seu fruto. Versículo 9 de Jeremias 17 diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Irmão, só quem conhece o coração do homem é Deus. Quantas vezes nós, mesmo sendo cristãos tementes a Deus, nos permitimos ser enganados pela nossa essência humana. Eu orei, Deus me respondeu. Foi Deus quem falou. Era Deus quem queria. Mentira! Era a essência humana, o desejo humano, a manipulação. Seres humanos manipuladores, seres humanos egoístas, seres humanos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. De repente alguém te cria, alguém te forma no ventre da tua mãe. De repente alguém quer te abençoar, te dar a vida com abundância e vida eterna, e simplesmente se vira as costas para o Criador. Quando? Como? Quando você acorda e não fala com Ele? Como? Você se depara com um prato de feijão e arroz, um leite, um suco, um pão, uma bolacha, e você não dá graças porque foi Ele que lhe deu o sustento? Então, qual o problema de nós darmos graças no momento que vamos comer? Qual o problema de nós nos saudarmos com a paz do Senhor Jesus? Qual o problema de nós trazermos Deus para todos os nossos relacionamentos? Qual o problema? Está entendendo que nós temos? Porque existe um espírito anti-Deus, anticristo, antissemita, antivalores, antiprincípios. E esse espírito está batendo muito forte no mundo. Então, eles querem dominar o cenário político, eles querem dominar a saúde, eles querem dominar a educação, eles querem dominar a economia. Está entendendo, irmãos? Eles querem anarquizar. Sim. Eles querem fazer, é o espírito que estava dominando eles em Gênesis capítulo 11 na Torre de Babel. Eles querem ser independentes de Deus. Sim. E eles nos odeiam. Eles nos odeiam porque nós professamos a nossa fé. Eles nos odeiam porque nós somos dependentes de Deus. Eles dizem que nós somos lunáticos, fanáticos, radicais. Por quê? Mas vai para um jogo de futebol e chora quando o time perde. Mas vai para um show de rock, tiram suas camisas e se drogam. Entendeu? E não há radicalismo, não há loucura nisso. Ai, mas colocam piercing aqui, 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 aqui e tudo. Não, normal. Mas nós conduzimos nossas Bíblias, louvamos, nos saudamos com a paz do Senhor Jesus, resolvemos nos reunir para ler a Bíblia, e nós somos o quê? Para eles têm um nojo, eles têm um ódio de nós,
Por quê? Porque nós somos aqueles que têm a presença de Deus, conduzimos a presença de Deus. Antes nós éramos vazios de Deus, vazios de paz, vazios de amor, vazios de alegria, vazios de projetos, vazios de planejamento. Mas quando nós nos arrependemos e entendemos, Senhor, aqui eu estou sentindo, eu tenho tudo, mas eu me sinto nada. Suíça, Zurique, Genebra. Vamos falar mais de quem? Estados Unidos da América. Vamos falar do quê? Opa, uma Laodiceia. Sou rico, sou abastardo. Opa, eu sou poderoso, eu tenho sucesso, eu tenho fama, eu tenho dinheiro. E Deus dizendo, pobres, cegos, nus, miseráveis. São levados por qualquer vento de doutrina. São egoístas, ambiciosos, não sabem o que é paz, não sabem o que é relacionamento duradouro, não sabem o que é amizade, não sabem o que é valores. São pobres. Mas o salmista nos ensina. O salmista fala, eu tenho sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Quando me apresentarei perante a face do Senhor, do Deus vivo. Nós não estamos falando de um Deus de metal, de um Deus de bronze, de um Deus de madeira. Irmãos, é diabólico quando a gente está pregando a palavra. Está entendendo? Depois eu vou ter uma conversa com quem sai na hora da palavra. Porque é diabólico. É diabólico nós estamos aqui meditando numa Bíblia 15 minutos e dá uma vontade de fazer xixi, e dá uma vontade de fazer alguma coisa. Isso é o Satanás. Pelo poder do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Me ajudem. Vejam na caravana quem está com dificuldade de ficar nesse momento. Me ajudem. Pode ser um filho meu, a filha minha, pode ser minha esposa, pode ser quem for. Mas vamos ajudar uns aos outros. Chame, olhe nos olhos, meu irmão, qual é a dificuldade que você está tendo de participar do devocional? Qual a dificuldade que você está tendo de louvar a Deus, de parar 15 minutinhos, 20 minutos da sua manhã para escutar Deus falar, alimentar a sua essência. O diabo odeia momentos como esse. O diabo aplaude quando as pessoas estão se alimentando de lixo, falando lixo. Mas pelo Espírito de Deus eu venho aqui nessa manhã. Por que, pastor, que eu venho aqui nessa manhã? Porque eu dependo. Porque eu era dependente químico. Porque eu tinha transtorno bipolar. Eu tive depressão e síndrome do pânico. Quem teve síndrome do pânico sabe o que eu estou dizendo? Eu ficava pensando que todo mundo estava me perseguindo. Eu via demônio em todo lugar. Eu via pessoas armadas e tudo. E é uma loucura. É um estágio de loucura na alma do ser humano. E simplesmente eu entendo que Jesus existe, que Ele deu a vida por mim e que o Espírito de Deus pode habitar na minha vida. Então, do paz, equilíbrio, vontade de viver, direção no meu viver, força, coragem, sabedoria, discernimento, alegria verdadeira, felicidade. Quando jovem, eu não sei aqui quem era de farra, quem era de namorar muito, quem era disso, daquilo, outro. E eu me lembro, o demônio Giramundo me levando para Canoa Quebrada, Jericoacoara, me levando para farras, tá entendendo? E aquele Luiz Henrique de 20 e poucos anos, quando não estava nas baladas, nas boates, estava deitado numa cama sem vontade de levantar. Eu me lembro acordando um dia pela manhã, vendo meu tio brincar com o filho dele na piscina da casa da minha mãe. Eu dizia, eu só queria isso, um pouco de paz, ter família. O tempo passou, meus irmãos. Eu tive a alegria de entregar a minha vida a Jesus. Eu tive a alegria de conhecer Deus. Como é que eu vou focar no meu relacionamento com Deus? Primeiro eu tenho que saber que há uma luta para que eu não foque no meu relacionamento com Deus. Todo dia o diabo vai querer inventar uma história, um problema, para você pensar mais no problema. Tá entendendo? Para você não focar naquele que resolve o problema, te dá direção, te dá planejamento, te dá estratégia e te dá paz. É por isso que é pela manhã. O sacerdote coloca a lenha, coloca o sacrifício pela manhã, o fogo desce e arde continuamente sobre o altar. O altar está aqui. O altar está aqui e não se apaga. Aleluia. Em qualquer lugar que você está, você diz glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor. Você medita na palavra, evangeliza na palavra. E simplesmente aquele ódio de Satã para tentar lhe destruir não alcança a sua alma. Então o salmista diz assim: eu quero me apresentar perante a face do Deus vivo. Eu preciso me apresentar, não diante de um Deus de metal, de barro, de madeira,
mas eu conheço a presença do Senhor, porque eu já senti a presença do Senhor. Então o inimigo não quer a presença, o diabo não quer a presença, o sistema não quer a presença, a dificuldade de se manter na presença. É por isso que Paulo diz: tem um espírito, se mantenha no espírito, ande no espírito, dê fruto no espírito. Não é conhecimento por conhecimento, não é versículo decorado, é você simplesmente viver no espírito. E quem vive no espírito não manifesta só dons, manifesta fruto. E nós precisamos examinar a nós mesmos. Senhor, eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho fé, eu sou longânimo, eu tenho mansidão, eu tenho domínio próprio, eu tenho temperança, eu sou benigno, eu sou bondoso. Eu preciso ver. Deus está em mim, a presença está comigo. Eu preciso me confrontar, me lavar com a palavra. Antes de lavar minha esposa, antes de lavar seja quem for, eu me lavo. Como é que o sujo vai falar do mal lavado? Hã? Um fariseu pregando para um pecador é um sujo falando do mal lavado. Um cristão dando bom exemplo para um pecador é alguém lavado que se lava ensinando um sujo a se lavar. Deus. É sobre isso. É sobre um Lutero, um Calvino, um Zwingli, que eles disseram assim: e o propósito maior é conhecer. É prosseguir em conhecer. E para prosseguir em conhecer, eu preciso ter constância. Deus. Eu não posso abdicar. À tarde, às vezes, alguns ainda estão aí passeando, alguns ainda estão. Eu estou ali dentro do meu quarto. Eu estou lendo Bíblia. Eu leio pela manhã, eu leio à tarde. Eu tenho uma necessidade de me encher mais. E nós temos que tomar cuidado. Porque senão é como Salomão diz em Eclesiastes: estaremos correndo atrás do vento. E Salomão diz o que é isso: um homem mais rico, um homem mais inteligente, um homem que teve tudo. A conclusão dele é: tema a Deus, guarde seus mandamentos, porque Deus vai trazer à tona tudo que está no oculto, quer seja bom, quer seja mal. Irmãos, eu estava fazendo as contas aqui, foi dia 13 de junho, tá certo que acontece de uma enfermidade vir ao meu corpo, tá? Hoje é dia 16? Hoje é dia 16, né? Então, mais de um mês, o Senhor disse: eu vou te parar. O diabo não, irmão. O diabo não tem poder para nada. O Senhor disse: eu vou te parar e eu vou te lembrar que tu é nazireu. Aleluia. Eu vou te parar e vou te lembrar que tu tem que ser mais dependente de mim. Mas a alma inquieta, sabe? Você sabe o que é uma coisa muito doida? É uma alma inquieta. Por que estás abatido, minha alma? Por que tu te inquietas dentro de mim? Por que tu não consegue sentar, abrir uma Bíblia, pegar uma caneta, um marca-texto e passar aqui uma hora? Mas para passar uma hora dentro do shopping para fazer compra, meu irmão, eu vou falar uma coisa, mas ninguém nem sente. Para passar 2, 3 horas, irmãos. Agora dentro do outlet ninguém nem sente. Não, mas espera aí, o apóstolo está passando mais do que meia hora. Já já a gente tem que sair no ônibus, o apóstolo está se alongando na mensagem. Será que o erro está em mim ou na carne do irmão? Eita, aleluia. Porque eu não estou falando de mim mesmo. Eu não vim aqui me exibir, me vangloriar, porque eu sei que Deus abate quem faz isso. Mas eu vim aqui como instrumento de Deus fazer você refletir. Porque eu reflito. Aleluia, Deus. Uma facilidade para as coisas humanas e uma dificuldade para as coisas espirituais. Meus amigos de verdade, minhas amigas de verdade, minha família de verdade, são aqueles que amam a Deus de verdade. Aleluia. São aqueles que falam de palavra. Não estou falando de ser religioso, não. Mas eu estou falando de andar com Deus, viver na presença de Deus, dar graças a Deus. Porque se eu busco a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Mas por que as pessoas idolatravam e ainda idolatram? Por que as pessoas ainda se curvam diante de imagens e fazem suas rezas? Por que as pessoas fazem suas promessas? Porque elas querem alguma coisa, sim ou não? Sim. Porque na verdade elas não entenderam que elas têm simplesmente que ter a presença.
Porque desde o jardim o que o diabo quis foi roubar a presença. E Deus entendeu como é que traz a presença de volta. Me pergunte como. No deserto. O diabo viu que no jardim é fácil tirar a presença. E Deus viu que no deserto é fácil colocar a presença de volta. Sabe, esses dias eu me deparei dentro de um hospital. Por mais que a minha esposa fosse lá dormir, a minha filha, uma irmã que nos ajuda, irmãos, tinha hora que estava só eu deitado naquela maca do hospital. Enfermeiras que eu nunca vi na vida, entrando dentro daquele quarto, colocando remédios na minha veia. Aqui não tinha mais nem onde colocar acesso, tudo roxo. Eu deitado naquele quarto lá de hotel, sem poder me levantar para a cama, tendo que pegar o saco aqui, botar aqui para fazer a minha urina, e botava aqui a urina de lado. Aí às vezes eu não queria acordar a Rebeca, né, a Vanessa, para poder colocar a urina lá dentro do banheiro. Eu colocava ali de lado. Eu digo, Senhor, eu estou deitado numa maca de hospital, impossibilitado de ir no banheiro, um saco de urina do meu lado, dentro, em cima do cama. E rumores de médicos falando coisas, sepse, bactéria poder prejudicar, avançar. Eu estava numa luta querendo viver. Eu estava numa luta pela vida. Eu estava numa luta por manter a minha alma feliz, manter a minha fé em dia. Essa luta era minha. Muitos chegaram e disseram, essa luta é nossa também, eu agradeço. Mas foi algo entre eu e Deus. Eu digo, Senhor, eu não aguento mais colocar antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor nas minhas veias. E aí eu comecei a me alegrar quando eu fui para casa. Aí depois eu comecei a me alegrar porque eu já estava tomando remédio da veia em casa. Depois eu comecei a me alegrar porque eu parei de tomar remédio da veia, estou tomando agora intramuscular. Daqui a pouco eu vou me alegrar por estar tomando só oral. E daqui a pouco eu vou me alegrar por não estar tomando mais nada. Mas eu sou feliz por ter Ele. Por ter Ele de verdade. Porque se eu não tivesse Ele de verdade, eu não estaria aqui com vocês agora. É verdade. Então, o que é que eu posso falar para você? O que eu posso dizer para minha filha Rebeca, para o filho Calé, para Axe? Vocês buscam a Deus. Amem a Deus. Se relacionem com Deus. Adorem a Deus e dependam de Deus. Porque tem hora que não tem papai. Tem hora que não tem mamãe. Tem hora que não tem vovô nem vovó. Tem hora que não tem ninguém. É só nós. Aleluia. Como é que nós vamos ficar? Em uma luta contra um ser maligno que nos odeia. E quando manifesta um demônio dele, fala que nos odeia, que quer nos matar. E como é que nós vamos vencer um ser desse tão mau? Que o desejo dele não é só nos matar, mas é roubar nossa fé, nossa alegria, nossa paz, nos destruir. Se nós não tivermos Deus. Só para completar aqui, em Atos 19 nós vamos ver os filhos do sacerdote que querem expulsar demônios pelo nome de Jesus que Paulo prega. E os demônios dizem, a gente sabe quem é Paulo. Jesus a gente também sabe que não é. Tem isso? Vocês quem são? Eles apanham, se envergonham. Eu não desejo isso para ninguém, nem para pessoas que desejam o meu mal. O que eu desejo é que as pessoas vivam seguras, vivam em paz, sejam felizes, tenham Deus de verdade, se relacionem com Deus de verdade. Que loucura, que absurdo. É simplesmente as pessoas passarem pela vida sem se relacionarem com o autor da vida. Nós precisamos dar uma chacoalhada em quem a gente ama. Se nós temos a presença, vamos lutar para que os nossos também tenham a presença. E valorizem essa presença. Porque na presença dele, sim, tem fartura de alegria. Essa presença nos dá confiança, estabilidade, estrutura. E eu quero nesse momento louvar a Deus
pela vida de todos vocês que valorizam e buscam mais dessa presença. Tem alguém aqui que está precisando de oração nessa manhã? Se tiver, vem até aqui à frente para orar por você. Você que está nos acompanhando aí também pela internet, quero orar por você. E saiba disso. As pessoas, existem cursos aí para ensinar as pessoas a focarem, para serem muito bem sucedidas, para ganhar muito dinheiro, sim ou não? Sim. Tem curso pago e pago mesmo, né? Você vai ser o cara, olha essa Lamborghini, olha essa Ferrari e tal, né? Tem. E o povo tá focado. O povo tá focado em ter sucesso, ter dinheiro, ter fama, ter tudo. Mas aqui o Senhor nos chama para focar na presença, no relacionamento. Eu tenho 53 anos, tenho mais idade do que alguns aqui. Talvez mais experiência do que alguns. Tenho uma alegria de ter pessoas que têm mais idade do que eu, congregam comigo. Tá certo que também eu tenho, não somente como um filho, mas como um pai, como intercessor, como alguém que me aconselha. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu vi meu pai no leito de hospital. Eu vi meu pai com 86 anos no leito de hospital. Meu pai estava deitado no leito de hospital. Vou dizer para vocês o que ele me falou. Meu filho, o povo está tudo correndo atrás de mim. Que vida louca. Eu estava aqui. E ele dizendo que estava deitado lá naquela cama de hospital, naquela máquina. Só querendo fazer o número 2. Seríamos muito medíocres, né, irmãos? É por isso que às vezes, sinceramente, me dá nojo quando se fala muito em muita riqueza desse mundo, sabe? Passamos ali pelos Patex Philips ontem, passamos ali pelos Rolex, né? Eu sou hipócrita, não estou falando do meu coração. Aleluia. Não preciso do Rolex aqui não. Aleluia. Nem almejo Patex Philips aqui não. E nem preciso de Porsche para passear não. Aleluia. Pelo poder do sangue do Senhor Jesus que verteu na cruz do Calvário. Senão eu não seria digno de pregar o evangelho da cruz para vocês. Senão eu não seria digno de dizer, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejais contentes. Aleluia. Cuidado com as atrações mundanas, com os pratos de lentilha de Satanás. Saciai as vossas almas em mim, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vinde, comei e se deleitai na minha presença. Aprendei de mim, diz o Senhor. Eu tenho vida para vos dar. Tem muita gente sofrendo. Tem muita alma gemendo. Irmão, vou te falar uma coisa. Se um stalker, um hater me esculhamba e eu vejo que é só inveja, simplesmente eu vou ali e bloqueio. Mas se eu vejo que há alguém sendo usado por Deus para me exortar, embora que o ser humano natural não quisesse, o Espírito de Deus diz: é verdade. Vigia, se santifica, se espiritualiza, porque o mundo está muito louco e entrou dentro das igrejas. O mundo não está só lá fora. Infelizmente o mundo está dentro de muitas igrejas e no coração de muitos sacerdotes. Deus nos guarde. E que a nossa vontade maior seja andar na presença dele, valorizar a presença dele, e na presença dele a fartura de alegria. Deus, neste momento, Pai, eu apresento aqui a vida dos teus filhos, Senhor. Deus, esta mulher que se encontra de joelhos, a qual o Senhor usou ela para mim, nessa viagem, em 2 momentos muito importantes, quando ela me deu aquela toalhinha dizendo que eu sou um servo teu, servo do Senhor. Luiz Henrique, servo do Senhor. Depois, quando ela me lembrava de uma mensagem que tinha saído dos meus lábios, Senhor, dizendo que a fé é maior do que o medo. Ali, prostrada de joelhos, chorando, e com certeza ela quer mais da tua presença. Obrigado, Deus, pelos teus filhos e tuas filhas que vieram passar aqui esses dias conosco.
Grécia, Itália, Suíça, França, quantas nações, quanto ouro, quanta prata, quanta beleza natural, quanta beleza artificial. Mas um dia tudo passa. E nós e o Senhor é tudo. E nesse momento, Senhor, nós te agradecemos sim. E não somos hipócritas. Te agradecemos pela boa comida, te agradecemos pelo conforto, te agradecemos, ó Senhor, por uma cama boa para dormir, te agradecemos pelo meio de condução, te agradecemos por tudo, mas te agradecemos principalmente, Senhor, por nós podermos te amar e sentir o teu amor. Ah, meu Deus, nós queremos nos alegrar. Essa palavra não vem, Senhor, no sentido, Senhor, de nos expor, de nos envergonhar, não, nem de nos entristecer. Essa palavra vem no sentido, Senhor, de nos orientar e nos colocar no prumo. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Não vou me deixar dominar por nada. E eu te louvo, ó Deus, por este povo que teme e treme na tua presença. Eu te louvo, ó Deus, pelos momentos de correção, deserto, vales, dor. Se fosse para escolher, o Senhor sabe o que eu escolhi. Aleluia. Mas a impressão que fica em nós não são traumas. Aleluia. Não, a impressão que fica em nós é ensinamento, é maturidade, é discernimento. Aleluia. Deus, a tua bênção seja sobre a vida dos seus filhos e filhas. Nós possamos ter um dia maravilhoso. Sairemos daqui agora alegres. Veremos e curtiremos belas paisagens. Sim, e cremos que o Senhor também nos abençoa para irmos no lugar de compras. Podemos sim, Senhor, comprar algo para a nossa casa, para os nossos filhos. Te louvamos, ó Deus, mas sempre declarando: aleluia. Eu amo a tua presença. Deus. Se não fosse a tua presença, isso aqui não era nada. E assim, Senhor, focados nesse relacionamento, viveremos uma vida com abundância na terra e a vida eterna nos céus. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que creem dizem amém. 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 E louvor agora. Um louvor, Luciana. Por favor, Luciana, um louvor aqui, bem alegre, que nós pudéssemos sair agora um lugar, e abraçar um ao outro e dizer assim para essa pessoa, né? Foi Deus quem nos uniu, amém? Vamos viver na presença do Senhor, amém? Vamos lá. Beijo, minha sogrinha. Um abraço da senhora. Sim, foi sim, minha sogrinha linda.